Gente, eu vou fazer um desabafo pra vocês aqui, tá? Só abrir meu coração com os meus seguidores. Eu vou ficar à vontade, vou ficar aqui com o pé pra cima. A pior coisa que acontece quando você tá gravando é isso. Você grava, faz tudo. Aí você vai revisar, cadê o vídeo? Você não apertou o play pra gravar. Aí você fica assim. Aí você vai deixando a vida acontecer, entendeu? Então é isso. Agora aqui eu tô mais largado aqui, eu tava mais durinho, mas aqui ó. E já entreguei. Bora lá falar de português. Hoje eu trago para vocês aqui uma questão muito importante com relação aos verbos impessoais, tá? Então se você tem dúvida com relação a essa matéria, é claro, a gente está falando do universo da sintaxe e também da concordância. Fica aqui nesse vídeo porque eu trago um OBS muito importante para vocês do outro lado, tá? Então bora para a vinheta e bora começar essa questão. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar, é claro, de verbo impessoal, que é aquele verbo que a galera esquece e acaba colocando sujeito, confundindo tudo. E hoje eu trago um OBS muito importante para vocês aí do outro lado, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, sem mais delongas, esse vídeo, gente, ele merece o like de vocês, tá? Por favor. Tá? Tô pedindo encarecidamente o like. Bora lá pro vídeo então, você já deu like com certeza. Vamos começar analisando essa questão bem interessante. A questão vai pedir o seguinte: marque a alternativa correta aí com relação aos verbos impessoais, tá? Vai completar comigo do outro lado. Verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta sujeito, tá? E uma outra característica desse verbo é que esse verbo ele fica sempre no singular, beleza? Então vamos analisar a alternativa A. A alternativa A ela vai falar o seguinte, tá? Existem mudanças acontecendo. Galera, primeira coisa, a questão ela quer saber de verbo impessoal, tá? E o verbo existir, ele não é impessoal, então você não marcaria essa alternativa por diversos motivos. E o principal é que o verbo existir não é um verbo impessoal. A confusão que acontece aqui é o seguinte: o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Mas você não pode fazer aí o contrário, o verbo existir no sentido de haver, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aqui não existe, e na verdade, o correto aqui seria existem, tá? Existem mudanças acontecendo. E aqui eu já vou jogar uma pergunta para vocês e eu quero que respondam aqui no comentário, tá? A pergunta é a seguinte: qual é, já vai escrevendo aí no comentário, qual é a classificação, tá, desse sujeito aqui, tá? Classificação do sujeito da alternativa A. Existem mudanças acontecendo. Deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo, tá? A letra B vai falar o seguinte, tá? Vão para 2 semanas que partiu. Bom, gente, aqui você precisa ter muito cuidado. E se você marcou a alternativa B, você errou, mas eu vou explicar por quê, tá? Olha só, já anota isso, porque esse é o OBS que eu falei no início do vídeo. Eu já nem lembro se foi nesse vídeo ou no que eu gravei que não foi gravado, tá? Mas é o seguinte, sempre que nós tivermos aqui verbo ir mais preposição para ou em, então vou colocar aqui para você, tá? Verbo ir mais a preposição para ou a preposição em, e é claro, esse verbo aqui indicando tempo decorrido, aí também é um caso bem particular de verbo impessoal. Então, quando eu falo assim, vão para 2 semanas que partiu, a gente sabe que essa expressão aqui, esse verbo ir, na verdade, mais a preposição para, ele é impessoal. E a gente falou no início do vídeo o seguinte, que o verbo impessoal, ele vai ficar no singular. Então, o correto aqui seria vai, tá? Mas lembrando, eu estou falando do verbo ir, mais a preposição para ou a preposição em, tá? Obviamente, indicando o tempo decorrido, tempo passado. Então, também eu não marcaria a alternativa B.
A alternativa C vai falar o seguinte: no período festivo haverão apresentações aí gratuitas, tá? Olha que interessante, aqui sim é o nosso clássico, aqui sim é o nosso caso clássico aí do verbo impessoal, o verbo haver com o sentido de existir, tá? Se o verbo haver no sentido de existir, ó, se o verbo haver estiver no sentido de existir, ele é impessoal. Então aqui o correto seria eita, calma aí, que eu escrevi errado aqui. Haverá, gente, ó. Haverá apresentações aí gratuitas. Eita, meu Deus do céu. Haverá apresentações gratuitas, tá? Então, aqui sim, né, gente, é o caso clássico dos verbos impessoais, o verbo haver no sentido de existir. Você pode até fazer essa troca aqui, tá? Verbo haver no sentido de existir, ele aí vai ficar no singular. E é claro, se eu perguntasse qual é a classificação do sujeito, meu Deus, a dicção hoje foi por água abaixo, tá? Mas se eu perguntasse para vocês, fizesse a pergunta clássica, qual é o sujeito, você falaria o quê? Sujeito inexistente, tá? Oração sem sujeito. A alternativa D, ela também tem uma pegadinha, tá? Se você marcou a alternativa D, olha só. Voltando para o que a questão pede, tá falando o que? Verbo impessoal, tá? E olha só, gente, o verbo faltar, ele não é impessoal. Não sei se você do outro lado confunde, tá? Mas eu já vi muitos estudantes confundindo. Quando a gente fala do verbo faltar, ele não é impessoal, né? Olha que interessante, faltam 2 semanas para o fim do semestre. É porque a galera geralmente também pode confundir o verbo faltar com o verbo fazer, indicando o tempo passado. Aí sim nós teríamos o caso de impessoalidade do verbo, mas o verbo faltar, ele é aí pessoal, tá? Então, eu também não marcaria a alternativa D. E é claro que fica faltando a alternativa E, e vamos falar sobre ela. A alternativa E, ela vai falar o seguinte: vai fazer 3 anos que não o vejo, tá? Muito cuidado quando você encontrar locuções verbais. Vai fazer é uma locução verbal, verbo auxiliar e o verbo principal. Atente-se, se o verbo principal for um verbo impessoal, e nesse caso o verbo fazer aqui indica tempo passado, né? Tempo decorrido. O verbo fazer indicando tempo passado, ele fica no singular, é um verbo impessoal. Então, o que vai acontecer nesse caso? Essa questão da impessoalidade, de ficar no singular, né, vai também afetar o verbo auxiliar. Então, seria, né, errado eu falar assim, ó, vão fazer, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo impessoal, ele fica no singular e afeta o verbo auxiliar. Então, o gabarito aqui, é claro, vai ser a alternativa E. Agora, você já deu like. Se você não deu like antes, você deu agora, tá? Eu já tô feliz por isso. Se você está estudando para concurso, muito cuidado com os verbos impessoais. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, tá? Mas o verbo existir, isso não acontece, ele sim terá sujeito, tá? Outra coisa, muito cuidado também com as locuções verbais. Se o meu verbo principal for um verbo impessoal, a gente sabe que essa característica da sua impessoalidade, ou seja, dele ficar no singular, vai passar também para o verbo auxiliar, fechado? Então, essas dicas do vídeo de hoje foram extremamente importantes para vocês que vão fazer ou estão se preparando para o seu próximo concurso. Vou ficando por aqui depois de um desabafo, foi até mais leve eu gravar e eu não vou ficar fazendo edição, porque olha só de lembrar do trabalho que eu já tive aqui, mas eu espero que vocês do outro lado tenham entendido tudo. Hoje é sexta-feira, mas se você não estiver vendo esse vídeo na sexta-feira, o vídeo foi gravado sexta, e sexta tem que ser um dia leve, porque já é final de semana aí, tá? Bom, muito obrigado pela companhia de todo mundo, um beijo e até a próxima.